Olá pessoal, estudaremos através desse vídeo sobre a lei orgânica do município de Mangaratiba. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso, faremos alguns exercícios de concurso ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também combos promocionais contendo outras que também estão sendo cobrados no concurso de vocês. Também já estão prontos alguns cursos, tá? Com vídeo-aula, mais o PDF utilizado nas aulas, que são organizados em módulos na plataforma da Hotmart para alguns cargos específicos, como para inspetor de alunos, com a parte de conhecimentos específicos, e também com os conteúdos comuns para alguns cargos, como para professor 1, professor 2, também para secretário escolar e psicopedagogo. Os links estão na descrição desse vídeo. E também você pode entrar em contato através do meu Instagram, que é o @ensinoemação. Lá também você vai encontrar esses links na bio, beleza? Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a lei orgânica do município de Mangaratiba. Falando agora sobre administração pública. A administração pública, seja direta ou indireta, ela obedece a alguns princípios. Princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e alguns outros. Esses princípios são importantes e, vez ou outra, eles são cobrados em prova, tá? O princípio da legalidade, agir de acordo com a lei, sempre de acordo com a lei. Você não pode ferir a lei, tá? Então, o princípio da legalidade está sempre em consonância com a lei. Impessoalidade, você não pode ter um tratamento pessoal com ninguém, ou seja, tratar as pessoas de forma diferenciada. Não, você tem que tratar as pessoas da mesma forma. Todos são contribuintes, todos são cidadãos, todos merecem o mesmo tratamento. Moralidade, princípio da moralidade, você tratar as pessoas com boa fé, agir com boa fé, com a coisa pública. Publicidade é você publicar os atos públicos. Por que você deve publicá-los? Porque é uma forma de você dar transparência a esses atos, você prestar contas à população. E não só isso, a publicidade é uma forma de você dar eficácia a esses atos. Quando eles são publicados, eles passam a se tornar vigentes, tá? Então esses são alguns princípios da administração pública, dentre outros o que nós vamos estudar agora nessa tabela, que são os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Então, qualquer brasileiro pode pleitear um cargo público, ele vai prestar um concurso público e, uma vez conseguindo ser aprovado, ele pode sim preencher um cargo público, tá? Então, ele tem que obedecer os requisitos estabelecidos em lei. A investidura em cargo ou emprego público da administração direta, indireta ou fundacional depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, para você preencher um cargo público, você tem que prestar um concurso público. Então, o concurso público é uma forma de você selecionar aqueles que foram aptos, que estão aptos a preencher aquele cargo público, se mostraram aptos a preencher, né, através de requisitos técnicos, a pessoa ela se mostrou habilitada para isso. Então, você prestou um concurso público, você teve as mesmas chances que todos os demais que também tentaram aquele concurso público, de provas ou de provas e títulos. Tá? Então, coloca uma ressalva aqui, que é o caso do cargo comissionado, que é o cargo de livre nomeação e exoneração, que é aquele cargo que acontece via indicação. Esse cargo é um cargo que a pessoa que preenche, ela pode entrar e assumir esse cargo a qualquer momento, porém ela também pode deixar esse cargo a qualquer momento. Esse cargo, esse preenchimento comissionado não gera nenhum tipo de estabilidade. Então, é um cargo que ele não é efetivo. É diferente do cargo que você prestou um concurso público. Você prestou um concurso público, você foi nomeado, você passou por todo aquele trâmite, tomou posse, entrou em exercício, você fez os 3 anos de efetivo exercício, foi aprovado em estágio probatório, você atingiu a sua estabilidade, você tem a sua segurança ali. Já o cargo comissionado não, é um cargo de livre nomeação e exoneração. Lembrando que esses cargos comissionados são normalmente para cargos de confiança, como cargos de direção, chefia e assessoramento, ok?
Bom, não haverá limite máximo de idade para inscrição em concurso público, constituindo-se, entretanto, em requisito de acessibilidade ao cargo ou emprego a possibilidade de permanência por 5 anos no seu efetivo exercício. Aqui é dito, né, que você estabelecer em edital um limite máximo de idade para que alguém consiga prestar um concurso público, não pode, é proibido. Por exemplo, dizer que até 35 anos pode tentar um concurso, né, para determinado cargo, assumir um cargo de segurança, por exemplo, um cargo voltado para a segurança. Então, estabelecer esse limite de idade, isso não pode ser feito. Mas ele coloca aqui que esse limite máximo ele pode ser utilizado como requisito de acessibilidade para que aquele servidor consiga pelo menos ficar 5 anos em efetivo exercício. Como assim? Bom, existe um limite de idade que chegando naquela idade, o servidor ele é aposentado compulsoriamente. Então, se ele presta esse concurso já próximo de se aposentar compulsoriamente, próximo de atingir essa idade que ele chegaria nessa aposentadoria compulsória, não chegando nem a completar 5 anos de permanência no cargo, isso pode sim ser utilizado como requisito, tá? Para que ele consiga, de fato, assumir esse cargo. É isso que ele quer dizer aqui. Em outras palavras, a idade dele tem que estar compatível para que permita com que ele consiga trabalhar pelo menos 5 anos de efetivo exercício, sem que ele se aposente compulsoriamente nesse período, né? Ou seja, que ele não entre para trabalhar e já se aposente compulsoriamente. Bom, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Percebam, de até 2 anos. Sempre atenção aí, isso é bem cobrado em concurso, tá? É de até, não é de 2 anos, até 2 anos. Tem concurso público que tem prazo de validade de 1 ano, porque 1 ano tá dentro do até 2 anos, né? Então ele coloca um prazo de validade de 1 ano, prorroga por mais 1. Aí o total do concurso foi um tempo de 2 anos. É de até 2 anos. Mas o mais comum é que o concurso ele tem um prazo de 2 anos. Aí ele prorroga por mais 2, aí tem um total de 4 anos. Sempre prorrogável uma única vez por igual período. Tanto no prazo de validade quanto na sua prorrogação, previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos, será observada a classificação, convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Então, sempre a prioridade será daqueles que já estão na lista de classificação. A prioridade é na ordem de classificação, né? Você vai chamar dentro da ordem de classificação. E a prioridade serão daqueles que já estão nessa listagem. A convocação do aprovado em concurso far-se-á mediante publicação oficial e por correspondência pessoal. Então, a publicação oficial normalmente sai no Diário Oficial, né, da prefeitura que vocês estão tentando, ou você recebe uma correspondência, né, chega uma correspondência na sua residência. A classificação em concurso público dentro do número de vagas, obrigatoriamente fixado no respectivo edital, assegura o provimento no cargo no prazo máximo de 180 dias, contado da homologação do resultado. Se você foi aprovado dentro do número de vagas, ou seja, se você foi classificado, que é diferente de você ser aprovado. Você ser aprovado, você atingiu ali a nota mínima, a nota que deveria atingir para, no mínimo, tentar aquela vaga. Mas se você conseguiu estar dentro do número de vagas oferecidas pelo edital do concurso, você foi classificado. Então, você está dentro do número de vagas obrigatoriamente fixado no edital. E aí você tem que ser convocado, você tem direito sobre aquela vaga, tá? E aí assegura esse provimento, que tem que acontecer no máximo em 180 dias, contado da homologação do concurso. Homologou o concurso, aí tem 180 dias para poder te convocar. Convocar você que foi classificado, tá? Você classificado dentro do número de vagas. Bom, os cargos em comissão e as funções de confiança devem ser exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional nos casos e condições previstos em lei. Então aqui é dito, né, que esses cargos comissionados, que são aqueles cargos de livre nomeação e exoneração que eu falei para vocês, né, que entra a qualquer momento, mas também deixa o cargo a qualquer momento, que são cargos de confiança, eles devem ser exercidos preferencialmente por servidores que têm ali, que ocupam cargos de carreira técnica ou profissional.
tá? Então isso é interessante porque evita com que você coloque pessoas, amigos do prefeito, evita aquela politicagem que a gente sabe que acontece, tá? Então colocar pessoas que de fato sejam habilitadas, que tenham ali a formação técnica e profissional necessária para estar ocupando aquele cargo. Os cargos de natureza técnica só poderão ser ocupados pelos profissionais legalmente habilitados e de comprovação atuação na área. Então, para você ocupar um cargo de natureza técnica, você tem que ter você tem que comprovar que você atua na área. Tem que ser um profissional legalmente habilitado e que comprove que atua na área. É garantido ao servidor o direito à livre associação sindical, observado no que couber o disposto do artigo 8º da Constituição Federal. O artigo 8º da Constituição Federal fala exatamente isso, sobre a livre associação profissional sindical, tá? E fala aqui sobre quais são o que deve ser observado em relação a essa livre associação profissional sindical, tá? Então, o servidor que deseja se associar sindicalmente a um sindicato profissional, ele pode sim, ele é livre para isso. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal, tá? Então, nós temos sim um direito à greve, mas tem que ser exercido ali dentro dos limites e dentro das normas estabelecidas em lei complementar federal. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas que possuem deficiência e definirá os critérios de sua admissão, tá? Então a lei vai ter que reservar ali um percentual mínimo em relação às pessoas que possuem deficiência e os critérios para poder admiti-las. Bom, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então a ideia é que nós tenhamos apenas servidores efetivos, né, que entrem via concurso público, tem uma porcentagem de cargos comissionados, de pessoas habilitadas, que tenham ali uma habilitação técnica e profissional para isso. Mas pode acontecer, porventura, de você ter ali uma contratação, aquela tal contratação excepcional, tá? E aí essa contratação ela vai acontecer para atender uma necessidade temporária de interesse público, tá? É isso que fala aqui, que a lei vai estabelecer os casos que conduzam essa contratação por tempo, que tem que ser por tempo determinado, não pode ser ad eterno, tem que ser por tempo determinado. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na mesma data. Então, sempre renovar, sempre fazer uma revisão em relação à remuneração dos servidores públicos e sempre na mesma data. Bom, a lei fixará o limite máximo entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observada como limite máximo os valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. Tá? Então, a lei ela vai estabelecer qual será o teto, em relação à questão salarial, qual será o limite, qual será o máximo em relação à remuneração dos seus servidores. E ela estabelecerá como limite, limite máximo, o valor percebido em espécie pelo prefeito, que é o chefe do Poder Executivo. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Isso é como se você pegasse um cargo e determinasse a remuneração dos servidores daquele cargo com base em outro. Fala assim, esses servidores de educação aqui, eles vão receber tantos salários mínimos com base no que recebe o pessoal do magistério. Não pode ter essa vinculação, essa equiparação. Cada um vai receber de acordo com as atividades que exerce. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. O que é isso, né? O que diz essa redação? Bom, vamos supor uma situação em que você está recebendo, a cada 3 anos você recebe um aumento salarial, né? Um triênio, vamos colocar assim. Aí você recebe um aumento no seu salário de 3%. Aí você recebeu esse aumento de 3% nos 3 primeiros anos. Nos próximos 3 anos você vai receber 3% em cima do valor da remuneração incorporada àqueles 3% ou do seu vencimento inicial quando você iniciou a sua carreira lá. Você vai receber do seu vencimento inicial e não daquele que incorporou os primeiros 3%. Tá? Porque o acréscimo que teve, ele não vai ser computado para que você utilize para o próximo acréscimo, para os acréscimos ulteriores. Ulteriores seriam os próximos, tá? Então, sempre a base de cálculo será o teu vencimento original, aquele que você
teve no primeiro momento que você ingressou no serviço público. A partir daquele que vai ser sempre o acréscimo vai acontecer. Bom, o servidor público poderá gozar de licença especial e férias na forma da lei ou de ambas, dispor sob a forma de direito de contagem e em dobro para efeitos de aposentadoria ou tê-las transformadas em pecúnia indenizatória, segundo sua opção. Vamos entender que o servidor ele tem direito a uma licença especial. A gente vai estudar a licença especial no Estatuto dos Servidores Públicos de Mangaratiba, beleza? Normalmente, a licença especial acontece a cada 5 anos de efetivo exercício. A cada quinquênio, você tem direito a 3 meses de licença especial com todos os direitos e vantagens. Normalmente é isso. Pode ter alguma diferença dependendo do estatuto. A gente vai ver direitinho lá no estatuto. Eu não vi ainda lá, tá? Pode ser que esteja diferente lá, mas normalmente é isso. Quando a gente estiver estudando lá no estatuto, a gente vai ver bonitinho. Bom, aqui é o seguinte, ele está dizendo que quando o servidor estiver gozando de licença especial e férias, ele pode optar por não gozar dessa licença especial dessas férias, tá? E aí ele vai contar em dobro para efeito de aposentadoria ou transformar essa licença especial e essas férias em pecúnia indenizatória. O que é pecúnia indenizatória? Em dinheiro, tá? E aí é opcional, tá? Ele vai receber na forma de dinheiro. Mas a gente vai estudar melhor sobre férias, sobre licença lá no Estatuto dos Servidores, até porque tem as regrinhas lá que aqui tá bem em linhas gerais, tá? Normalmente tem estatuto que deixa o servidor vender as férias, vamos colocar assim, tem estatuto que não deixa, você não pode acumular férias por muito tempo, tem estatuto que não deixa acumular, tem estatuto que deixa. Então a gente vai estudar melhor isso lá, tá? Mas aqui ele coloca em linhas gerais pra gente que você poderá gozar da licença especial e das férias na forma da lei, ou você pode contá-las em dobro para efeito de aposentadoria ou transformá-las em pecúnia indenizatória. Acredito eu que no caso de você não gozar desses benefícios, mas não está aqui especificando a quantidade de tempo, porque aqui não é essa a intenção, aqui é a lei orgânica, tá? A lei orgânica não vai falar muito sobre isso, a lei orgânica ela não vai tratar sobre essa questão dos direitos, deveres, benefícios, isso a gente vai estudar lá no Estatuto dos Servidores, ok? Os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis e a remuneração observará o que dispõe os incisos 15 e 16 deste artigo, bem como os artigos 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, 153, parágrafo 2º e 1º da Constituição Federal. Não precisa ficar se preocupando com esse monte de referência, tá? Vocês podem sim dar uma olhadinha lá na Constituição Federal, mas não precisa ficar se preocupando, porque isso dificilmente é cobrado, tá? Dificilmente é cobrado. O que você precisa saber aqui é: vencimento do servidor público é irredutível, ou seja, não pode diminuir. Você não pode, simplesmente o servidor entrou, fez o provimento de um cargo público com salário inicial, né, com salário base inicial, e aí de repente, houve uma necessidade aqui, temos que diminuir o seu salário. Isso não pode acontecer, é irredutível. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, a de 2 cargos de professor, assim considerados o de especialista em educação, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de 2 privativos de médico. Gente, isso é bastante cobrado, tá? Isso cai muito em prova. Regra não pode acumular cargo público. Você pode ter um cargo público. Temos exceções, né? Quais seriam as exceções? Quando você é professor, você pode ter 2 matrículas, desde que haja compatibilidade de horário, tá? Desde que haja compatibilidade de horário. Assim considerado especialista em educação. Ele coloca essa frasezinha, normalmente nem vem essa frase, mas o fato você é professor, você pode ter 2 matrículas. Há de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Por exemplo, você é um técnico em assuntos educacionais e você também é um professor. Você consegue conciliar, beleza, você pode, tá? O que não pode é ter um cargo técnico com um científico, tá? Cuidado aí que eles fazem isso, né? Elaborador de questão adora fazer isso. E 2 privativos de médico, beleza? Então são essas exceções. A proibição de acumular não se aplica a proventos de aposentadoria, mas se estende a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Então essa questão de acumular não se aplica a proventos. O que é o provento? É o nome que a gente dá para remuneração dos inativos, dos aposentados. Tá? Então isso não se aplica aos proventos da aposentadoria,
mais se aplica, mais se estende a empregos e funções das autarquias, das empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações que fazem parte da administração pública indireta. Bom, somente por lei específica poderão ser criadas empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias ou fundações públicas, que são as entidades da administração pública indireta. Somente por lei específica elas poderão ser criadas. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, para criar aquelas entidades da administração pública indireta, depende de lei específica. Para criar as subsidiárias dessas entidades, aí depende de autorização legislativa, beleza? Ressalvada a legislação federal aplicável, ao servidor público municipal é proibido substituir, sob qualquer pretexto, servidores públicos federais e estaduais ou trabalhadores de empresas privadas em greve. Então, você não pode substituir os trabalhadores de empresas privadas em greve. Tá? Então, tá de greve, tá exercendo o seu direito à greve, vou substituir você. Não pode, tá? Até porque isso iria tirar o que? A finalidade da greve. Isso iria acabar com o intuito da greve, né? Então, não pode. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições e de pagamentos a todos os concorrentes, com previsão de atualização monetária para os pagamentos em atraso, penalidades para os descumprimentos contratuais, permitindo-se no ato convocatório somente as exigências de qualificação técnica, jurídica e econômico-financeira indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: bom, para que o município ele contrate um serviço de uma empresa privada, por exemplo, ele tem que abrir um processo licitatório, onde ele deixa aberto a possibilidade de várias empresas tentarem pleitear, né, prestar esse serviço. Aí elas vêm com as suas propostas. E ele analisa essas propostas. Qual é que tem o melhor preço, a melhor técnica, aquela que oferece as melhores condições. Então, o que é importante você saber aqui é isso, que para que nós tenhamos ali obras, serviços, compras e alienações, é importante que nós tenhamos a licitação pública para que seja oferecido, seja contratado um serviço em relação a isso. Bom, os servidores públicos não poderão ser colocados à disposição de outros setores da União, dos estados e dos municípios antes de completarem 2 anos de efetivo exercício funcional no órgão de origem. Tá? Então, enquanto esses servidores não completarem 2 anos de efetivo exercício no órgão de origem, no órgão que ele foi lotado inicialmente, ele não pode ir para outro. Ele não pode ser deslocado para um outro, tá? Ele não pode ser deslocado, ficar à disposição para um outro setor da União, Estado ou do próprio município. Os servidores da administração pública direta, colocados à disposição da administração pública indireta ou fundacional, quando da transferência para a inatividade, incorporarão aos proventos a complementação de vencimentos que venham percebendo, desde que caracterizada essa situação há no mínimo 8 anos consecutivos. Eu acredito que nesse caso aqui é uma situação específica de servidores que ficaram em disponibilidade, tá? Ficaram em disponibilidade por um tempo e aí foram transferidos para inatividade. Eles se aposentaram, né? Ficaram em disponibilidade e aí se aposentaram. E aí nesse caso será incorporada a esses proventos, ou seja, né, a remuneração da aposentadoria desses inativos, esse tempo que eles ficaram em disponibilidade. Então será incorporado a esses proventos esse período, tá? Então essa complementação aos vencimentos. E ele coloca aqui, desde que essa situação tenha sido caracterizada por no mínimo 8 anos consecutivos. Vamos fazer uma questão, lembrando que já estão disponíveis para a venda os simulados, contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre essa temática. Esses simulados ajudam demais, gente. Vocês estudam a teoria, vocês praticam e eles realmente ajudam. O pessoal tem um feedback muito legal em relação às provas. Os links dos simulados estão aqui na descrição do vídeo. Além dos simulados, eu também disponibilizo cursos com os conteúdos comuns para alguns cargos, professor 1, professor 2, secretário escolar e psicopedagogo. Também eu tenho um curso também com os conteúdos específicos para o cargo de inspetor escolar. Se for o teu cargo, você tiver interesse no conteúdo organizado, no formato de módulos, com videoaulas,
Eu ofereço esse curso, tá? Também tá, os links também estão presentes aqui na descrição desse vídeo. Vocês podem entrar em contato comigo também pelo Instagram do canal, que é o @ensina em ação, beleza? Então, vamos à questão. Segundo a Lei Orgânica de Mangaratiba, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, nos seguintes casos. Letra A, 2 cargos de professor e 1 de militar das Forças Armadas. Letra B, 1 cargo de professor com outro de integrante das Forças de Segurança Pública. C, 2 cargos privativos de médico. D, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde e a de 1 de militar das Forças Armadas. Então percebam só, o enunciado é bem claro. A regra é, não pode acumular cargo público, mas temos exceções. Ele quer a exceção. E a única exceção que está aqui são dos 2 cargos privativos de médico, porque não tem nada a ver Forças Armadas, tá? As outras instruções seriam 2 cargos de professor, professor com cargo técnico ou científico e de 2 cargos privativos de médico. E a única que está aqui é 2 cargos privativos de médico, tá? Então, a letra C é a resposta. Bom, vamos estudar agora sobre servidores públicos. A gente vai estudar a segunda perspectiva da lei orgânica. A gente vai estudar muito melhor isso na parte do Estatuto dos Servidores Públicos, tá? Aqui a gente vai estudar a segunda lei orgânica de Mangaratiba. Aos servidores públicos municipais ficam assegurados, além de outros que a lei estabelecer, os seguintes direitos: salário mínimo, pelo menos salário mínimo, irredutibilidade do salário, ou seja, não pode diminuir o seu salário, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que perceberem remuneração variável, tá? Então, recebe remuneração variável, recebe por hora-aula, exemplo. Não pode receber menos do que um salário mínimo. Acumulando, não pode chegar a menos do que um salário mínimo. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria paga até o dia 20 de dezembro, ou se for do interesse do servidor, em 2 parcelas, sendo a primeira entre o dia 1º de fevereiro e 30 de novembro, juntamente com o pagamento de férias, e a segunda até o dia 20 de dezembro de cada ano. Então aqui é dito sobre o 13º salário, né? Que é a gratificação natalina. Esse 13º salário, ele é pago com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. A data paga do 13º salário é até o dia 20 de dezembro. Ou, se for do interesse do servidor, pode ser parcelado em até 2 parcelas. A primeira será paga entre o dia 1º de fevereiro a 30 de novembro, juntamente com as férias. E a segunda até o dia 20 de dezembro de cada ano. Temos também a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Se trabalhar no turno da noite, você vai receber mais por isso. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo 50% à do normal. O que seria um serviço extraordinário? Seria você fazer hora extra. E aí, pela hora extra que você fez, você vai ganhar 50% a mais em relação à hora normal. A gente vai ver tudo isso melhor no Estatuto dos Servidores, ok? Também o salário família para os seus dependentes. Também a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais, facultada a compensação de horários. Tá? Então ele coloca aqui, estabelece, né, a quantidade de horas semanais, que seria, não pode ser superior a 8 horas diárias e não pode ser superior a 40 horas semanais. E você coloca aqui que é facultada a compensação de horários, né? Então coloca aqui que no caso aqui, o servidor pode, de certa forma, conversar com sua chefia imediata e ver uma possibilidade de compensar horário. Ele precisou se afastar por alguma razão e eles negociarem isso, vamos colocar assim. Também incidência de gratificação adicional por tempo de serviço sobre o valor dos vencimentos. Temos aquela gratificação adicional por tempo de serviço, né? Vai passando o tempo de serviço, você vai atingindo ali a antiguidade, você vai ganhando mais por isso. Também repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, né? Então, quando você tem as férias, você recebe 1/3 a mais em relação ao seu salário normal. Também a licença gestante, sem prejuízo do emprego e de salário, com duração de 180 dias. Também a licença à paternidade, nos termos fixados em lei. A licença especial para os adotantes, além da licença gestante, paternidade, os adotantes também têm direito à licença. Também proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos dos termos da lei. Então aqui tem uma garantia, é assegurado à mulher essa proteção ao mercado de trabalho, através de incentivos específicos direcionados a esse grupo. Também redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
indenização em caso de acidente de trabalho, redução de carga horária e adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Temos aqueles adicional de insalubridade, periculosidade, são aquelas situações que você trabalha, o seu trabalho ele te coloca em riscos adicionais, né? Você trabalha ali com produto radioativo, produto tóxico, resíduos sólidos, então você tem direito ali a um adicional por conta disso. Por conta de você estar manuseando esses produtos, fazendo essas atividades, ou uma redução de carga horária. Também proibição de diferença de salário, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, etnia ou estado civil, tá? Então é proibido ter uma distinção de salário por conta de questões envolvendo sexo, idade, etnia e estado civil. Também é de opção na forma da lei para efeitos de contribuição mensal, tanto aos submetidos a regime jurídico único, quanto aos contratados sob o regime de legislação trabalhista, que sejam simultaneamente segurados, obrigatórios de mais de um instituto de previdência social. Então aqui é dito, né, sobre o direito à previdência social. Isso tanto em relação àqueles que são submetidos ao regime jurídico único, quanto àqueles que são contratados sob o regime de legislação trabalhista. Também redução em 50% da carga horária do servidor municipal, que seja responsável por criança ou adolescente, né, que tenha necessidades especiais que requer atenção permanente, né, que tenham filhos que tenham necessidades especiais. E aí precisa dar aquela atenção, precisa dar assistência a essa criança, a esse adolescente, ao seu filho que tem essa necessidade especial. E aí precisa de redução de carga horária, então ele tem esse direito. Essa redução em até 50% da carga horária. Também a de relotação dos membros do magistério público, no caso de mudança de residência, observados os critérios de distância estabelecidos em lei, a disponibilidade de vaga, o interesse e conveniência da administração. Então também é um direito do servidor ser relotado para um local que seja mais próximo de sua residência, desde que tenha vaga, né, desde que também seja interessante para a administração. Também licença casamento sem prejuízo de salário, com duração de 7 dias. O de incorporação ao vencimento ou proventos do exercício de função gratificada, computando o tempo de serviço prestado ao município nessa condição, considerando na forma da lei, ficando vedado terminantemente a incorporação do cargo em comissão. Então, se você prestou uma função gratificada, né, aquela função de confiança, você tem direito a incorporar esse valor aos seus vencimentos e aos seus proventos, tá? Computando o tempo de serviço que você prestou ao município. Isso se você for um servidor efetivo, evidentemente. Se você for um servidor comissionado, isso não vai acontecer. O de solução pelo deferimento ou não de petições interpostas junto aos órgãos públicos de administração direta, indireta ou fundacional, no prazo de 30 dias, se outro não for fixado pela lei. Então, você peticionou na administração pública, você solicitou uma certidão, enfim, requeriu uma certidão, e aí tem que ser solucionado essa questão no prazo de 30 dias. Se não tiver um outro prazo fixado em lei. O de disponibilidade, relotação de transferência para outros órgãos públicos da administração direta, indireta ou fundacional do município ou para outras seções do mesmo órgão atendidos os interesses e a conveniência do serviço público. Né? A questão de você, né, de ser relotado, ser transferido para outro órgão público, caso seja necessário, tenha conveniência, seja interessante para o serviço público. Através de lei específica, após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor titular de cargo técnico administrativo poderá afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração para até 24 meses para participar de curso de mestrado, doutorado e pós-doutorado, visando a capacitação profissional e aprimorar os serviços técnicos. Então, passados 5 anos de efetivo exercício, após cada quinquênio, o servidor ele poderá se afastar do serviço, o cargo é efetivo, ele tem que ser efetivo. E aí ele pode se afastar do serviço para poder fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado. Tá? Ele vai receber a remuneração dele. Isso aí por até 24 meses. Isso com a finalidade de se aprimorar tecnicamente. Vamos fazer uma questão para estar fechando esse vídeo, que diz o seguinte. De acordo com a Lei Orgânica do município de Mangaratiba, ficam assegurados aos servidores públicos municipais os seguintes direitos, exceto: letra A, irredutibilidade do salário. Isso é assegurado sim ao servidor, não pode reduzir o salário. Letra A tá certa. Letra B, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria? Sim, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Letra B tá certa. C, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos? Perfeito. E letra D, gozo de férias anuais remunerados com pelo menos 2/3 a mais que o salário normal? 2/3 não, né, gente? 1/3, beleza? 1/3 a mais que o salário normal. Letra D tá errada e é a resposta.
Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem conteúdos direcionados para o concurso de Mangaratiba. Tem uma playlist do Estatuto dos Servidores de Mangaratiba, de História e Geografia de Mangaratiba. Também tem playlist de português, simulados de português direcionados para Banquian. Tem também playlist de educação direcionados para Banquian. Então maratone bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.